Boa tarde, meus caros alunos do Colégio Santa Cruz, do sexto ano, pais e mães e familiares. Atenção aqui, primeiro para um recado. Eu quero que as atividades cheguem no meu privado. Você tira as fotos das atividades e encaminhe para mim, tá? Coloca no nome do aluno. E para que eu corrija depois. Eu vou corrigir essa atividade da página 54, da página 58, tá? Sexto ano. Questão por questão. Então, muita atenção aí, tá? Observem bem, confira se as respostas deram certo, se já fizeram as devidas correções. Primeira questão, aqui na página 54, né? Questão 12. Analise a frase e julgue se ela está correta ou incorreta. Todo ser vivo nasce, todo ser vivo cresce, todo ser vivo pode se reproduzir e depois morre. Justifique sua resposta. Essa frase está correta? Está. Por que está correta? Porque todo ser vivo, de fato, nasce. Todo ser vivo cresce. Todo ser vivo pode se reproduzir e morre. Existe uma espécie, né, uma espécie de quinidário que ele sob condições de estresse, ele consegue retomar a posição de jovem. Então, é como se a espécie estivesse próximo do ciclo vital de morrer, e se ele for estressado, em algumas condições ambientais estressadas, ele retoma o estado de juventude. Além disso, nem todos os seres vivos conseguem se reproduzir. Um exemplo aí do cruzamento entre um jumento e uma égua, que nasce a mula, né? Ou nasce o burro. Eles são animais estéreis, então vão passar por esse ciclo e queimando uma das etapas de reprodução. Eles não conseguem se reproduzir, tá bom? Então tá correto. Um animal procura alimento no ambiente. Uma planta, não. Justifique esse fato. Gente, vocês têm que lembrar do conceito de autótrofo e heterótrofo. Então, os seres que são autótrofos, eles conseguem de fato produzir seu próprio alimento. Basta ter luz. E seres que são heterótrofos, eles precisam dos outros para sobreviver. Eles precisam de estar sempre se alimentando de um outro ser. Ou da matéria orgânica de outro ser. Tá bom? Então, heterótrofos precisa do outro para sobreviver, porque precisa se alimentar do outro. Um exemplo é nós. Autótrofo não. Por isso que essa mensagem aí está verídica. 14ª. Os seres pluricelulares podem possuir vários níveis de organização que mantêm o funcionamento integrado, considerando numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. O parênteses aí. Ovócito 2. Gameta feminino. Então, ele é o quê? É uma célula, né? Lobo-guará. Lobo-guará se trata aqui de já é um organismo. Tubo digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, glândulas anexas, fígado e tal. Esse aí, gente, é um sistema, né? Que sistema é esse aí? Digestório. Tecido nervoso. O que é isso aí? Tá falando, né? São tecidos, se encaixa nos tecidos. E coração, órgãos. Então, a sequência certa aí é 1, 5, 4, 2, 3, de cima para baixo. Vê se bate aí. Compare reprodução sexuada e assexuada e cite, para cada tipo, 3 exemplos de seres vivos. Então, vamos lá. Reprodução sexuada e assexuada. Sexuada. A reprodução sexuada, ela tem troca de material genético. Não quer dizer necessariamente sexo. Está querendo falar que duas espécies trocam material genético entre si. Por exemplo, peixe. Peixe, essas duas espécies, o macho e a fêmea. O macho libera ovos, a fêmea... o macho libera espermatozoide, a fêmea libera ovos. Eles se encontram ali na água e assim consegue ocorrer a reprodução. Teve troca de material genético. A flor... A abelha trisca o pólen ali na antera e acaba produzindo e reproduzindo também. Então, reprodução sexuada quer dizer, existe troca de material genético e, por consequência, as espécies ficam diferentes. Ocorre variabilidade genética. Ou seja, existem espécies que suportam calor, outro frio e tal. Se ocorrer alguma mudança climática brusca, pode ser que alguma das espécies sobreviva, porque são variáveis, são vários tipos de diferenças. Então, a reprodução sexuada, ela tem uma garantia em relação à evolução da espécie. Agora, a reprodução... As 3 espécies principais que a gente pode citar da reprodução sexuada são os animais, as bactérias, tá? E eu coloquei aqui também animais e as plantas fazem reprodução sexuada,
tem diversos. Reprodução sexuada sempre é mais. A assexuada, gente, não tem troca de material genético. Então, por exemplo, se você vai plantar macaxeira, corta os pedacinhos, coloca no solo ali você está reproduzindo aquela planta, reprodução assexuada, tá bom? Não existe troca de material genético. E, por consequência, se ocorrer uma variabilidade de clima brusca, se uma espécie morrer, consequentemente todas morrem, porque são todas idênticas. Reprodução sexuada, todas idênticas. Sobre os vírus, respondam. Os 3 exemplos, né? Nós temos a ameba, pode ser, o coral e também o grupo das bactérias do reino Monera. Reprodução assexuada. 16. Sobre os vírus, responda. Quais características são similares às de seres vivos? Então, o que eles têm que é comparado com os seres vivos? Porque, na verdade, vírus não é ser vivo, né? Primeiro, eles têm material genético e eles conseguem fazer metabolismo, se tiver dentro de uma célula. Aí ele consegue fazer metabolismo. Então, são similares nisso. E quais características os assemelham a seres não vivos? É porque se eles estiverem fora de uma célula, eles são inertes. Não conseguem fazer nada de procedimento, não conseguem fazer nada de alguma coisa relacionada com metabolismo, tá bom? Só se estiver dentro de uma célula. Por que os vírus podem ser considerados uma exceção à teoria celular? Porque, pessoas, eles não são constituídos de células. Não são seres unicelulares. Eles não têm material genético, mas não têm metabolismo próprio. E pelo fato de não ter esse processo todo de evolução, de material próprio, de metabolismo, de ações próprias, ele não é considerado aí como um ser vivo. Então, ele é uma exceção. Mudando para a página 58. Conceitue órgão. Aí lembra do sistema? Uma célula é formada por organelas. Se eu juntar várias células, eu formo tecidos. E se eu juntar vários tecidos, eu formo o quê? Formam órgãos. Então, órgãos é um enramado, um conjunto de tecidos trabalhando para uma mesma função. Ok? Por exemplo, o coração, né? Batimentos cardíacos. Nós temos tecido muscular no coração, nós temos tecido epitelial da pele no coração, nós temos tecido nervoso no coração e tecido conjuntivo no coração. Então, todos os tecidos unidos em um local só chama-se órgãos. Identifique a relação presente entre células, órgãos, tecidos e sistema, considerando as figuras apresentadas a seguir. Então, tem célula, tecido, órgão, sistema digestório. A relação presente entre células. Primeiro, gente, olha, tecido, esse tecido aí é formado pelo conjunto de células. Os órgãos, pelo conjunto de tecidos. E o sistema digestório são formados pelo conjunto de órgãos. Ok? Esse é o detalhe. Tá? A intimidade entre eles, que um depende do outro. Um é formado do outro. Tá? Especificamente. Na figura a seguir, indique os 3 órgãos que fazem parte do sistema digestório. 19ª, essa aí. 3 órgãos que fazem parte do sistema digestório. E nós temos aí, gente, olha, esôfago, pode ser estômago, intestino grosso, intestino delgado, tem o fígado, tem o pâncreas, tem a bile, um monte de órgãos. 2 órgãos que fazem parte do sistema urinário. Aí embaixo aí nós temos a bexiga, não é isso? A bexiga e temos também... Aí não dá de ver os rins, né? A bexiga e uretra. Uretra é o canal onde é expelido aí a urina. Relacione as funções do timo e da pele. As relações entre eles. Então, tanto a pele quanto o timo tem funções aí de excreção. São excretores. Na pele excreta o suor, principalmente. Por que um órgão necessita de outros órgãos para exercer sua função? Por que um órgão precisa de outro órgão, né, para exercer sua função? Por quê? Porque eles estão exatamente dentro de um mesmo sistema e, consequentemente, os sistemas estão dentro do mesmo organismo. Então, os sistemas trabalham independentemente, mas têm uma ligação com o outro. Por exemplo, se você danificar você tiver com alguma parte do teu sistema urinário danificado, né, um dos rins, consequentemente, os teus outros sistemas pode afetar. O cérebro, por exemplo, você vai gerar dor de cabeça. Se você tiver, por exemplo, com um problema aí
com uma glândula aqui do sistema digestório, você pode afetar o sistema urinário. Se você afetar uma glândula do sistema urinário, pode afetar o outro sistema. Então, eles têm uma relação, um órgão tem relação com o outro, porque fazem parte de um mesmo sistema. E os sistemas, além de trabalhar independentemente, eles exigem um papel maior de trabalhar para um organismo, ok? Para todo esse organismo funcionar. E, no mais, é isso, tá? Eu vou agora fazer uma aula sobre tecidos e aí vou postar para vocês e vou deixar uma atividade, ok? Nos vemos, até a próxima.